Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligadinha aqui na segunda edição do Plantão Glorioso. Vocês estão vendo aqui o estúdio natural, ao ar livre, na Praça 15 do Rio de Janeiro, totalmente remodelada, para a gente falar do glorioso Botafogo e desse projeto ousado do John Textor de exploração da marca super internacional do Botafogo no mundo inteiro. Bom, para começar a conversa, primeiro eu vou convocar vocês aí para deixarem um like nesse vídeo, inscreverem-se no canal, sigam a gente, eu e Michael Martins, lá no Twitter e também sigam a gente lá no Instagram, que todo dia tem postagem no Instagram. Muito legal o Instagram do canal Gigante Glorioso Oficial. Gente, o projeto do John é de levar o Botafogo, explorar a marca Botafogo nos 5 continentes. 8 países espalhados pelo mundo inicialmente, devido à questão logística da distribuidora do Botafogo, que, enfim, será que a Volt está preparada para isso tudo, né? Se realmente for a Volt, até me surpreende positivamente, porque eu vou citar aqui os 8 países para onde o Botafogo quer exportar a sua marca violentamente, ousadamente. São eles: Austrália e Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Hong Kong, Japão e China. Então a exploração internacional dessa marca se daria inicialmente nesses países, né? E aí a minha pergunta para vocês é: a Volt está preparada para isso? E a segunda pergunta é: então talvez não seja a Volt a fornecedora? Porque segundo informação aí do Botafogo, a ideia é um prazo de 1 semana, né? Prazo de 1 semana para caso alguém lá na Nova Zelândia, Estados Unidos, China, compre uma camisa oficial do Botafogo, por exemplo, em 1 semana esse produto chega. Então realmente, enfim, a logística vai ter que ser muito boa e a gente espera que esse parceiro do Botafogo para distribuição de produtos esportivos realmente tenha essa competência e que o Botafogo possa fazer isso com excelência, né? Mas falando desses países, Austrália, Nova Zelândia, o Canadá, por exemplo, Austrália e Nova Zelândia na Oceania realmente, não vou dizer que surpreendem, consomem futebol, né? A Austrália bem mais do que a Nova Zelândia, né? Mas o Canadá ele não me surpreende, até porque o John Textor fez um acordo, comprou os direitos para passar a Premier League no Canadá. Então os canadenses já vão ter contato com o Crystal Palace. E ele deixou um recado no Twitter, né? Estão prontos para o Botafogo? Então faz muito sentido o Canadá ser um desses países onde se vai explorar a marca Botafogo, porque provavelmente o John Textor vai querer comercializar o Campeonato Brasileiro, os jogos do Botafogo no Canadá. China faz sentido? Até faz, se realmente o Botafogo fechar a contratação do Elkeson, né? Que é um jogador chinês. O Elkeson abriu mão da cidadania brasileira, ele é um jogador chinês. Então faria muito sentido, da mesma forma como faz para o Japão, né? Ah, mas o Honda não está mais no Botafogo. Mas o frisson que a contratação do Honda causou na colônia japonesa, no próprio Japão, o Botafogo foi notícia. Muita gente comprou a camisa do Honda, né? Então faz ainda sentido porque o Botafogo fidelizou algumas pessoas, alguns simpatizantes, né? Hong Kong, Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha, especialmente a Inglaterra, por conta da Premier League, a parceria Crystal Palace e Botafogo. A gente já viu aí muitos torcedores do Crystal comprando camisa do Botafogo, vestindo camisa do Botafogo para ir aos jogos. E nos Estados Unidos, obviamente, porque o John é de lá. Então, assim, alguns países fazem mais sentido do que outros, mas quem entende de negócio, de comércio, de e-commerce, é a equipe do John e o Lenin Franco, né? A gente aqui comenta o que aconteceu e eu trouxe aqui alguns starts, né? Algumas fagulhas que poderiam potencializar ainda mais a marca Botafogo no Canadá, na China, no Japão, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, certo? E hoje, curiosamente, o Amir Somoge, que é sócio da Sports Value e Marketing Esportivo, ele publicou no Twitter, inclusive muitos torcedores aí de rivais do Botafogo tentando discutir com um especialista, né? Enfim, ele falou bastante sobre esse potencial de marketing
do Botafogo frente a outras marcas ou simplesmente bastando-se por si mesma, né? Inicialmente, o Amir ele compara em termos de torcida nacional, já que estamos falando de Rio de Janeiro, né? Ele diz que o potencial de marketing do Botafogo é gigantesco, primeiro no Brasil, porque tem uma torcida de âmbito nacional, como tem o Flamengo, como tem o Vasco, né? Porque tem uma torcida de âmbito nacional, como tem o Flamengo, como tem o Vasco, né? O Fluminense ele não cita, tanto que até alguns torcedores do Fluminense foram brigar com ele lá no Twitter, e aí ele falou umas gracinhas legais lá, não, a torcida do Fluminense é uma torcida que tem isso, tem aquilo, tá. Enfim, para compensar essa análise aí que não agradou a torcida do Fluminense, mas é pura verdade, o Fluminense tem torcida no Rio de Janeiro, né? O Botafogo tem uma torcida em âmbito nacional, isso precisa ser mais explorado, né? E o Botafogo tem alguns diferenciais competitivos em relação a Vasco e Flamengo, né? Por exemplo, o Amir vai falar que o Botafogo tem uma grande torcida e boa parte dela uma torcida mais madura, mais experiente, mais velha, e isso significa sim uma torcida com um potencial de gastos maior do que a de outros clubes que tem uma torcida mais jovem, né? Então a torcida do Botafogo, por ser uma torcida com muitos torcedores mais velhos, é um público com maior renda. E um público com maior renda gasta mais, consome mais, tá? Então é um potencial cliente. Um enorme potencial de internacionalização, e isso aí a gente acabou de falar anteriormente, o John Textor sabe disso e está comercializando a marca Botafogo em 8 países inicialmente. Ele coloca aqui a exploração de alguns elementos que só o Botafogo tem. Por exemplo, a marca Garrincha, que é pouco explorada no fator comercial, e o Botafogo poderia explorar muito mais a marca Garrincha, que é uma marca conhecida mundialmente, né? O Botafogo, ao contrário dos seus rivais, tem um estádio com potencial de geração de renda, né? Potencial de geração de negócios. Flamengo e Fluminense nem estádio tem. Torcedores ilustres, o Botafogo tem, tanto vivos quanto em outro plano, mas cuja obra permanece, né? Então, torcedores muito famosos, ilustres, que podem ser também explorados, que podem ajudar na divulgação da marca, influencers de alto impacto, e olha que eu nem estou falando de Dayana Barbosa, Thaís Coutinho, Patrícia Andrieto, né? Mas a gente sabe, gostando ou não, o influencer com mais seguidores no Brasil é o Felipe Neto e é torcedor declarado do Botafogo, né? E fora outros, tá? Marca com um DNA do Rio de Janeiro, né? Apesar do Botafogo ser uma marca nacional e internacional, o Botafogo tem o DNA do Rio de Janeiro, né? E é, segundo o Amir, uma alternativa aos patrocinadores, uma alternativa ao Flamengo, que é atualmente a marca mais viral no Rio de Janeiro, né? Então seria uma alternativa nos mesmos padrões, agora que o Botafogo vai estar em estágio top de competição esportiva, né? O Botafogo, segundo o Amir, tem baixa rejeição. Isso significa, em termos comerciais, alto potencial de compra, tá? É diferente, você tem um clube com altíssima rejeição, esse clube começa a ganhar campeonatos. Outros torcedores não compram camisa, não compram materiais. Clubes com baixa rejeição. Vou pegar o exemplo do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro vendeu camisa doidado esse ano. Por quê? Tem baixa rejeição, ganhou a tríplice coroa. Então, muitos torcedores no Brasil inteiro compram a camisa do Atlético Mineiro, né? Isso pode acontecer, segundo o Amir, com o Botafogo, né? E sem contar um DNA de coisas que só acontecem com o Botafogo. Então, essa realmente é uma marca do clube. Muita gente leva para o lado negativo, mas a gente pode também explorar isso para o lado positivo. Inclusive, pode virar até camisa, pode virar até marca de camisa, slogan, né? Então, esse DNA de coisas que só acontecem com o Botafogo, seja por bem, seja por mal, também pode, em termos de marketing, ser mais explorado. Então, gente, é muita coisa. Quando a gente fala de Botafogo, a gente não fala só dentro de campo. Tem muita coisa a se explorar e agora o Botafogo está na mão de gente que sabe ganhar dinheiro explorando marcas, imagens, enfim, um novo Botafogo que vem surgindo, tá certo? Gente, deixa um like aí no vídeo, curtiu, deixe seus comentários, se inscreva aqui no canal e
como eu sempre digo, siga-nos nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, a nossa parceira Bet Nacional também, faça suas apostas por lá, porque lá você só ganha, tá certo? Um abraço para vocês, saudações alvinegras, daqui a pouquinho tem jogo do Fogão na Copinha, hein? Fogão se classificando, galera, vou deixar a real aqui, tem live comigo e com o Michael Martins, tá certo? Vamos torcer pro nosso Fogão diante do América Mineiro hoje, aquele abraço!